Bom dia! Morning Call da quarta-feira, dia 21 de dezembro. Eu sou a Mayara Rodrigues, analista de renda fixa do time Research da XP. Como destaques do dia, no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, uma versão desidratada da PEC da transição, com a manutenção do aumento do teto de gastos em 145 bilhões de reais, além de 23 bilhões de reais em receitas extraordinárias. O mercado aguarda a votação do segundo turno, agendada para as 10 horas da manhã desta quarta-feira. Como houve modificações na versão original do texto, dentre as quais a redução do prazo de vigência da elevação dos tetos de gastos de 2 para 1 ano e a inclusão de emendas de relator como emendas individuais e despesas discricionárias, será necessária uma nova aprovação pelo Senado, o que deve acontecer ainda hoje. O Congresso também pretende votar o orçamento do próximo ano, na espera de possíveis anúncios de novos nomes para compor a equipe econômica. Na seara internacional, as bolsas amanhecem em alta, contrariando a performance negativa vista nos dias anteriores. Na agenda do dia, teremos a divulgação dos dados de vendas de residências existentes e de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Mercados no Brasil, o Ibovespa teve mais um dia de alta no pregão de ontem, com um avanço de 2% aos 106 mil pontos, após uma alta de quase 2% também na véspera. Na visão dos investidores, o cenário doméstico seguiu como direcionador do mercado, com sinais de melhora na situação fiscal. Da mesma forma, as taxas de juros futuras fecharam mais um dia em queda, com o recuo das taxas ao longo de toda a curva, com a perspectiva de desidratação da PEC da transição. Apesar disso, o nível dos prêmios continuou elevado no mercado de juros, com toda a curva ainda acima de 13%. Já o dólar perdeu força mundialmente. O dólar index, que mede a força do dólar ante outras moedas de países desenvolvidos, recuou aos 104 pontos e frente ao real a queda foi de quase 2%, cotado a R$ 5,20. No mercado internacional, as bolsas amanhecem positivas após o S&P 500 fechar em alta pela primeira vez e encerrar uma sequência de 4 pregões no negativo. Ações globais seguem sofrendo um mês dominado pela retórica mais hawkish dos bancos centrais e preocupações com a reabertura da China. Na Alemanha, os dados de confiança do consumidor mostraram melhora pelo terceiro mês consecutivo, mas ainda permanecem em nível contracionista. O índice de clima do consumidor subiu para 37,8 em janeiro, acima do esperado por economistas. Ambos os componentes do indicador melhoraram, indicando que a recessão esperada deve ser menos profunda quanto se temia anteriormente. Nos Estados Unidos, investidores agora aguardam dados da confiança do consumidor e do mercado imobiliário. E na China, o índice de Hang Seng encerrou em alta após o ministro do Comércio pedir que as empresas domésticas fortaleçam suas cadeias de suprimentos e sejam resilientes em meio às interrupções da Covid-19. Autoridades do governo também estudam medidas para impulsionar o setor de manufaturas. Por outro lado, os casos diários da Covid-19 aumentaram para cerca de 3 mil, causando novas preocupações com a reabertura do país. Em relação à PEC da transição, no Brasil, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 20, em primeiro turno, o texto da PEC. O placar foi de 331 votos a favor e 168 contra, acima dos 308 votos favoráveis necessários à sua aprovação. As regras valerão por 1 ano e não 2 anos como inicialmente pleiteado. A aprovação considera um adicional de 145 bilhões de reais no orçamento de 2023, garantindo o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 reais e um adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos, em linha com a promessa feita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante sua campanha eleitoral. O projeto ainda deve possibilitar outros investimentos de 23 bilhões fora do teto de gastos. Nosso time de economia avaliou as mudanças como positivas, mas destaca que o impacto fiscal ainda é bastante elevado. Após a conclusão dos 2 turnos de votação, o texto da PEC da transição deve retornar ao Senado, uma vez que os deputados fizeram mudanças no projeto votado pelos senadores originalmente, e na sequência a PEC deve ser promulgada pelo Congresso, mas sem passar pela Presidência da República. É isso por hoje, bom dia e bons negócios!